são 11h07. Aqui conosco a doutora Nayara Martins Freitas. Bom dia, doutora. Bom dia, Joselino. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar do assunto que é o assunto palpitante do momento no país inteiro, que é a reforma da Previdência. A reforma teve aprovação na Comissão de Constituição e Justiça essa semana. Ressalva de alguns pontos. O fato de ter sido aprovado na comissão não significa que ela foi aprovada no Congresso. Ela apenas passou pela comissão, não é isso? Exatamente, essa comissão na Câmara dos Deputados. Agora tem uma série de tramitações aí, vai para a comissão especial na Câmara dos Deputados, depois é votado em 2 turnos na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, tem a Comissão de Constituição e Justiça lá também, comissão especial e depois votação no Senado também em 2 turnos. Né? Depois vai para o presidente. Para sanção. Sanção ou vetar. Exatamente. Doutora, houve a ressalva de 4 pontos. São pontos importantes? São pontos importantes, mas que não interferem, assim, diretamente naquele saldo de economia que o governo está prometendo com essa reforma, né? Esses 4 pontos, vou citar eles. É com relação ao FGTS, ao Fundo de Garantia para os segurados aposentados, né? Porque na PEC ela previa que o segurado aposentado, ele não faria mais jus à multa dos 40% em caso de dispensa motivada e também não faria mais jus ao depósito mensal do FGTS. Então, em negociação lá na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, esse item foi retirado. Ou seja, o segurado aposentado, ele manterá o seu direito ao recebimento, ao depósito do FGTS tranquilamente. Tem outros 3 pontos. A questão de questões relacionadas à reforma da Previdência, a leis previdenciárias serem editadas somente por iniciativa do Poder Executivo. Isso estava na PEC e foi retirado também. Outra questão é com relação à possibilidade de propositura de ação em face da União, que na PEC estava pretendendo excluir a possibilidade de entrar com a ação contra a União no âmbito do Distrito Federal. Então foi retirado esse ponto também. E o último ponto que foi retirado é a possibilidade de mudança relacionada à aposentadoria compulsória aos 70, 75 anos de idade por meio de lei complementar, que é muito mais fácil você alterar uma legislação complementar do que fazer uma emenda à Constituição. Então isso também foi retirado do texto da PEC. Agora, doutora Nayara, quais segurados não serão atingidos pela reforma? Olha, somente não serão atingidos pela reforma aqueles segurados que já estão aposentados, né, já tem ali o direito adquirido, já está recebendo aposentadoria, então não vai ser atingido? Não será atingido, já está aposentado. E também aqueles segurados que já cumpriram os requisitos para aposentadoria, têm o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, ou tempo mínimo e idade, dependendo da modalidade da aposentadoria, e ainda não aposentou. Esse segurado que já cumpriu o requisito, ele não é obrigado a aposentar para ter direito à regra atual. Ele poderá optar, quando a reforma passar, pela regra mais vantajosa, a regra que está em vigor hoje ou a regra da reforma. Então, somente esses 2 segurados não têm nenhuma preocupação com a reforma da Previdência. Agora, se uma pessoa obteve um ganho numa ação trabalhista, qual é o procedimento a ser adotado para obter a inclusão das verbas salariais na aposentadoria? Tem jeito? Tem jeito. Isso é muito importante se atentar agora, justamente por conta dessa corrida em razão da reforma da Previdência, tá? Ou seja, se o segurado, ele ajuizou uma ação, teve um ganho, um reconhecimento de tempo, ou mesmo reconhecimento de insalubridade na Justiça do Trabalho, ele tem, né, que já apresentar essa documentação no INSS para comprovar esse reconhecimento do tempo e verificar também se ele já tem direito adquirido à aposentadoria, reconhecendo esse tempo que foi averbado aí pela Justiça do Trabalho, tá? Mas são tantas essas perguntas, é uma questão complicada. São muitos detalhes. Muita coisa. Quais são as regras para a concessão da aposentadoria especial? Exatamente. Bom a gente antenar sobre essa questão da aposentadoria especial, porque ela também está na reforma e, assim, a tendência é só enrijecer. Hoje, para aposentadoria especial, não é necessário cumprimento de idade mínima para aposentadoria. O segurado precisa somente do tempo de contribuição. 15, 20 ou 25 anos de contribuição, dependendo do agente agressivo que ele trabalha. Tá? Por exemplo, o ruído hoje, ele dá direito a uma aposentadoria aos 25 anos. Agora, já aqueles segurados que trabalham na frente de mina subterrânea, por exemplo, eles têm direito a uma aposentadoria aos 15 anos, sem necessidade de idade, somente o tempo de contribuição. A gente entende que é uma profissão sofrida, né? Exatamente. Geralmente, por exemplo, quem trabalha na frente de mina subterrânea, quando ele já encerra aquela atividade dele ali com 15 anos, a expectativa de sobrevida dele, infelizmente, ela é menor, justamente por conta dos agentes agressivos que ele estava sujeito, podicílica, entre outros. Então, isso causa sérios problemas na saúde e diminui a expectativa de sobrevida. É importante
segurado ficar atento com relação à aposentadoria especial, porque ela sofrerá mudanças e será exigido aí uma idade mínima, tempo de contribuição, uma soma de idade com tempo de contribuição para ter direito a uma aposentadoria especial. Então, quem tem direito aí ou acha que tem direito, é melhor correr para verificar essas possibilidades. Existe uma grande vantagem na aposentadoria especial? Sim, hoje existe sim, porque a aposentadoria especial hoje, ela não tem incidência do fator previdenciário, né, que todo mundo sabe que o fator previdenciário, na maioria dos casos, ela só reduz o valor do benefício previdenciário, e também a questão de não ter uma idade mínima hoje para aposentadoria especial e o tempo ser um tempo reduzido. Hoje, por exemplo, o homem, para ele se aposentar por tempo de contribuição, né, contribuição comum, ele precisa de 35 anos de contribuição. E no caso da aposentadoria especial, o tempo máximo de contribuição aí é 25 anos. Então, a aposentadoria com menos tempo, sem requisito de idade e sem incidência do fator previdenciário. 35 anos é muito tempo na sua avaliação? Olha, 35 anos ele é um tempo justo. Justos. No entanto, tem muitos segurados que começam a trabalhar cedo ou começam a trabalhar mais tarde, contribuem por mais tempo e não tem nenhum benefício com relação a essa contribuição por mais tempo. Então, caso mude as regras, aumentando aí o tempo de contribuição, por quê? Hoje, o valor máximo que o segurado pode receber do benefício dele é 100%. Caso a regra da reforma passe, se o segurado ele trabalhar por mais tempo, o valor do benefício dele, esse percentual pode aumentar para 102% do valor do benefício, 110% do valor do benefício. Então, só que é um tempo muito grande de contribuição. Né? Gera um impacto no valor do benefício, mas o tempo de contribuição aumenta. E na prática, o segurado, infelizmente, na maioria dos casos, principalmente classe média ou de baixa renda, eles trabalham por muito mais tempo, contribuem por muito mais tempo e não tem repercussão pecuniária com relação ao benefício previdenciário. Doutora Nayara, a gente está sempre falando para o ouvinte, que é um trabalhador, que pensa no futuro, guarde os seus documentos, guarde a carteira profissional, guarde os seus documentos, porque isso tudo baseado na pergunta que eu vou fazer agora. Quais são os documentos necessários para comprovar o tempo especial perante o INSS? Exatamente, essa questão de guardar documento é muito importante. Tem gente que joga contra-cheque fora, e o contra-cheque, por exemplo, se o segurado ele recebe um adicional de idade, insalubridade, vem discriminado no contra-cheque. Aquilo é comprovante. Exatamente, é um comprovante. Então, muitas das vezes, quando a empresa ela não tem ali uma documentação, não tem um PPP ou LTCAT, o contra-cheque ele serve de subsídio para comprovar que aquele segurado ele exercia uma atividade especial. Então, é importante sempre guardar a documentação. Para comprovar o tempo especial, além do contra-cheque que comprova o recebimento desses adicionais, tem o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, o LTCAT, que é o laudo técnico de condições do ambiente de trabalho, e qualquer outro documento aí que comprove que o segurado exerceu atividade especial. Tem casos, até 95, que a simples categoria dava direito a essa aposentadoria especial. Então, é importante também a carteira de trabalho e, se não tiver, a cópia da ficha funcional do segurado na empresa. Então, isso ajuda ali, porque vai ter a função, o que ele exercia na empresa para comprovar esse tempo dele. Dona Nayara, acontece tanta coisa, faz uma pergunta aqui, que pode acontecer. Se o segurado se aposentou por tempo de contribuição, mas o INSS deixou de computar tempo especial, ele pode pedir a revisão do benefício? Ele pode pedir a revisão, mas ele tem um prazo aí de 10 anos, a partir do primeiro recebimento do valor do benefício, para pedir essa revisão. É um prazo bom, né? É um prazo longo, 10 anos, né? Uhum. E aí, como que ele vai saber se ele tem direito ou não a essa revisão? Aí tem que analisar a documentação e verificar se de fato o INSS não considerou algum tempo especial, algum PPP, carteira de trabalho. Então, é possível, sim, pedir a revisão depois da concessão desse benefício. Sempre atentando para esse prazo máximo aí, limite de 10 anos a partir do primeiro recebimento do valor do benefício. Mas a pessoa deve ter documentos também para isso, né? Tem que ter documentos para comprovar. Carteira de trabalho, PPP, se é tempo especial, LTCAT e a cópia do processo administrativo do INSS para comprovar se de fato não teve a contagem ali, se tem algum erro mesmo no benefício do segurado. A senhora falou a respeito do PPP, agora se a empresa emitiu esse PPP de forma equivocada, pode acontecer? Sim, pode acontecer. Né? Por exemplo, não mencionou os agentes nocivos de forma correta. A pessoa pode agir. Pode sim. Ela pode solicitar na própria empresa a correção, tá? Às vezes um colega de trabalho trabalha na mesma estação, o PPP dele está correto e o seu não. Você pode pedir a correção no próprio setor de RH, lá no setor responsável, para corrigir em comparação com o seu colega de trabalho. Caso a empresa se recuse a fazer essa correção com base no PPP do seu amigo, com base no LTCAT da própria empresa, aí seria cabível uma eventual ação judicial, uma reclamação trabalhista, seria produzido um laudo na ação trabalhista e posteriormente a empresa seria obrigada a emitir esse PPP corretamente. O importante é que a pessoa esteja sempre atenta aos documentos, às coisas, tudo aquilo que
que presta como trabalho, tudo aquilo que recebe, né? Exatamente, é sempre ficar atento, não deixar para a última hora não, para não correr risco de não conseguir o reconhecimento do tempo. Se tiver dúvidas, procure uma pessoa que conheça. Exatamente, sempre procurar um especialista na área, direito do trabalho ou direito previdenciário para solucionar essas questões. Doutora, mais uma vez, obrigado pela visita, bom dia para a senhora. Olha, eu que agradeço a visita e eu vou deixar aqui um abraço. Um abraço para tia Lelena e a tia Preta, lá de Jaboticatubas. Elas são tias do meu esposo e, assim, escutam o seu programa todos os dias. Ficam atentas aqui à sua programação. Grande abraço para elas. Obrigado pela audiência. Tchau, Nada, bom dia. Bom dia. O telefone do escritório da doutora Nayara, 3271-3009. 3271-3009.